Você acha que a inteligência artificial possa ser um espírito do anticristo ou apenas um instrumento na mão dele? Fazer o papel do Espírito Santo Cara, invertido? eu vou entrar numa conversa. Agora eu vou avisar pra todo mundo e é a honestidade que eu sempre tenho. Quando a gente tá falando de coisa documentada, eu falo, isso tem documento. Quando a gente fala, meu irmão, isso aqui é especulação. Isso aqui é piração total, Totalmente meu irmão. Abri uma porta do hospício agora. Vou aproveitar essa oportunidade pra gente abrir um pouquinho aqui a porta do hospício, tá? Essa semana eu tava vendo um vídeo, acho que foi ontem. O vídeo não tem áudio, são só textos e imagens. E infelizmente, eu não sei o que aconteceu, perdi. Eu olhei meu banco de dados, não salvei o link do vídeo. Tá. Mas eu fiz uma pesquisa em cima disso. O vídeo é o seguinte. Eu não sei se você já viu os microprocessadores de perto. Cara, tem um vídeo que eu também não separei, que é um zoom. Você já viu esse vídeo? Tem um zoom do microprocessador. Parece uma cidade, né? Meu irmão, ele vai aproximar. Não acaba nunca. Parece que você vai encontrar um Homem-Formiga lá dentro no... Como é que é o nome do mundinho paralelo deles lá? O Reino Quântico. Reino Quântico. Parece que você vai encontrar ali o PIN. Como é que é a partícula PIN, né? É PIN que falava? O Michael Douglas que fez o papel do cara. Não lembro. Era do Né? Homem-Formiga, né? Do Homem-Formiga. Você acha que você vai encontrar... Meu irmão, o troço vai indo, vai aumentando. E muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Sabe o que esse cara fez? Esse cara pegou esse vídeo e falou: sabe como é que Salomão dominou os demônios? Principalmente o principal, né? Cuja festa é hoje. Eu não gosto nem de falar o nome do cara. Hoje? O nome dele é ASMODEU, tá? Esse a festinha dele é hoje, que é a mudança da estação. Tá. São 5 estações, né? Ou 4, perdão. 4 estações. Então, 4 mudanças de estações. A gente tá falando em outono, inverno, primavera e verão. Nessas mudanças de estações, você tem uma festa em honra a um desses caras. E tem a 5ª festa, que fecha o pentagrama, que é a festa da chefia lá do Lúcifer, né? Sei. Que aí é o dia 31 de outubro, que é o Black Sabbath, né? Então, esse vídeo argumentava, Salomão não dominou esse cara aí, essa entidade, com o anel que Deus deu pra ele. Não foi isso. Foi com os sigilos das chaves menores de Salomão. E o cara pegou, eu sei que você manja disso aí, conhece, né? Ele pegou os desenhos dos sigilos de Salomão e ele comparou com os desenhos dos microprocessadores. Ah, não. E ele falou, cara, foi assim que Salomão dominou com os sigilos e agora os microprocessadores... Estão replicando isso. Eles têm a capacidade de aprisionar essas entidades ali. E pra que Salomão fez isso? Pra botar os bichos pra trabalhar pra ele. Sim. E a inteligência artificial seria isso. Aprisionar de novo os bichos usando as chaves menores de Salomão, só que em versões microscópicas dentro dos processadores, pra botando os bichos pra trabalhar pro cara dentro do computador. E aí conseguir... Cara, eu olhei isso, aí o que acontece? Em vez de você olhar isso e falar, pô, isso aí é muita viagem, eu olho isso e falo, eu vou até dar uma mole aqui, mas eu vou dar esse mole. Isso dá um ótimo filme, roteiro de um filme, meu irmão. Se dá, cara. Cara... Mas esse lance dos sigilos no microchip, velho... Cara, não é interessante isso? Eu já fiz um estudo meio aprofundado disso. Magia do caos. Magia do caos. Aí essa ideia, até o Jean Valjean fala isso, que a inteligência artificial são espíritos que vão entrar na máquina, né? Ele tem um estudo interessante sobre isso. Cara, seria o microprocessador, os transistores, uma tecnologia do anticristo também, que é os espíritos malignos ficarão aprisionados nas máquinas. Cara, pode ser tudo uma grande viagem, mas se você achar... O termo, né? Ghost in the Machine. Ghost in the Machine. Se você achar esse vídeo que dá um zoom no processador, cara, é muito louco. Aí, o que é mais legal nesse vídeo que eu perdi o link dele. Eu não me lembro nem se foi no X ou no Instagram que eu vi. Ah, não foi no YouTube? Não foi no YouTube, não. Não, foi no... Mas às vezes alguém botou no YouTube, pois né? Eu só não tive tempo de pesquisar. O cara compara as estruturas geométricas, que a gente tá falando de geometria sagrada, né? As estruturas geométricas dos microprocessadores com vários templos no mundo todo. Não é isso aqui não, né? Esse é um dos vídeos do Zoom, que é loucaço também. É porque é muito pequeno, cara. Você tem uma cidade numa ponta de uma agulha.
É muito louco isso, como é que faz isso, quem teve essa ideia. É uma insanidade total, e tudo com um princípio geométrico altamente complexo. É louco. Imagina, mini sigilos prendendo as entidades ali. Porque na história do Salomão, se eu não estou enganado, com essa entidade aí com a letra A, ele prende o bicho tipo num pote, igual o gênio da lâmpada, né? Nos jarros, né? Se fica no jarro, pode ficar, o cramulhão pode ficar, e no microprocessador também, né? Prende nos jarros. Nos jarros, né? Então, a Bíblia diz que a imagem da besta, ela vai ter vontade própria, ela vai escolher quem vive e quem morre. Então, se a inteligência artificial for usada nesse sentido, aí você fica com o pé atrás. Já que ela fez uma pergunta bíblica. A gente está falando de ciência e tecnologia, está falando de Bíblia. Tem que comparar o que a gente está vendo com a Bíblia. Se a inteligência artificial, como o padrinho da inteligência artificial, Geoffrey Hinton, e mais outros especialistas, dizem que a inteligência artificial pode extinguir a humanidade, se você tem uma tecnologia que tem um potencial de extinguir a humanidade, acho que isso aí não é muito de Deus não, né? Tem que tomar cuidado. O Marcel Lagos fala aqui, ó, Daniel... amigo meu, pô. Ah, é? É, amigão. O Daniel fala sobre o problema da inteligência artificial alcançar a singularidade. Isso. O homem criando o seu próprio Deus. Então, é isso. Eu tô usando até como argumento contra o ateísmo, né? O cara fala assim, Deus não existe. Eu falo, fazer Deus é mole, até a gente tá fazendo um Deus, pô. Quem sabe alguém não veio antes e fez um também, né? Pois é. Não é não? Quem sabe esse universo não é um universo criado por um Deus e tem outros ali que estão brigando pra ver qual universo que é melhor, é uma competição de tecnologia. Então ficou uma coisa tão óbvia, você criar um Deus, que é o que é a perspectiva da inteligência artificial, que eu acho estranho o cara acreditar que Deus não existe, porque eu não vejo Deus como um velho sentado numa rede tomando água de coco. Eu vejo Deus como um cientista, um programador. Um cara que fez uma programação e gerou essa realidade nossa aqui. Se a gente parte até do estudo do vencedor do Nobel de Física, fui pensar uma outra coisa aqui. Ai, às vezes eu esqueço, hein, Vilela? Quando eu esqueço, me dá uma raiva, mano. No bom sentido. Mas ele vem. Irai-vos, mas não pequeis. Roger Penrose. Tá. Roger Penrose, ele tem uma teoria muito interessante, e é um Nobel da física ateu. Ele fala o seguinte: antes de ter o mundo, o universo, que fica todo mundo pensando na Big Bang, começou o universo. Ele fala, tem coisa antes. Antes do universo tem a realidade. Ele diferencia o universo com a realidade. Ele fala, a realidade são os parâmetros matemáticos e físicos que permitem o universo existir. Que o universo, para existir, você já tem um pré-requisito das condições de existência. Uma programação. A programação, pô. Entendeu? Então, a inteligência artificial, dentro do que a gente está vendo, o Noah Yuval Harari fala isso, o Nick Bostrom, que é um dos maiores especialistas nesse assunto em Oxford, o Max Tegmark, o próprio Elon Musk já falou sobre isso. A inteligência artificial está no caminho de se tornar um deus de verdade. Lembra do What If, da Marvel? Sei, mas qual episódio? O What If, aquele episódio que o Ultron, ele vence. E eu acho que esqueci qual é o episódio, sei lá, se é o 10, alguma coisa assim. Nesse episódio, o Ultron, ele vence, ele mata lá... Não é que ele mata o Visão, ele consegue se integrar aquele corpo sintético que eles criaram. E aí, o que acontece? Ele fica como se fosse onipotente. E aí ele começa a dominar todos os mundos, ele vai colonizando o universo, e de repente tem aquele... Como é que é o nome do narrador lá da história? Que é tipo um deus, que ele fica monitorando lá o... Foi aquele mesmo ator que fez o Westworld, né? Não lembra, não? O velho? Mas não é fez a voz, né? Porque o What If é desenho, né? Mas eu esqueci o nome desse... o nome do personagem? Esse personagem da Marvel, que é o cara que... Coloca narrador do What If animação. É o personagem que toma conta das dimensões do multiverso. Que fica monitorando o multiverso. É um cabeção gigante. De repente cara, acha lá. Sabe o que acontece? O Ultron tá lá naquele corpo físico lá que seria o Visão. O pessoal falando vigia. O Vigia? Vigia. Em inglês eu não me lembro como é que era. Observador ou vigia? Observador? Então, esse cara, ele faz ele é o policial das dimensões, né, do multiverso. Ele toma conta do multiverso. E aí, esse narrador tá narrando e, de repente, o Ultron escuta a voz dele. Ele fala, quem tá falando isso? Aí o narrador, ele conseguiu escutar minha voz? E aí ele descobre que existe um multiverso. E ele começa a invadir os multiversos, que ele quer dominar não só o nosso universo, mas os multiversos. Cara, o Ultron é uma inteligência artificial. Se a inteligência artificial realmente trilhar esse caminho que está sendo programado, a ideia é essa. Ela vai ser capaz de criar o universo.
Pois Ela é. vai entender o que a física tenta fazer até hoje com a teoria de tudo, né? Que é a TOE, né? Theory of Everything. Porque a gente tem a teoria do Einstein, né? Que é a relatividade geral, que trata das coisas muito grandes, né? A questão da gravitacional e tal. E a gente tem o Standard Model, né? Que é o modelo padrão da física quântica. Então, o problema é que a física das coisas grandes não bate com a física das coisas pequenas. Ninguém conseguiu fazer esse link ainda. A Uma teoria do tentativa foi a teoria das cordas, né? Dizendo que os quarks, né? Através da vibração dos quarks, eles geram as matérias e os elementos químicos, os elementos atômicos. Então, essa questão da inteligência artificial literalmente é um Deus, é o homem criando um Deus. E é interessante isso, né? Porque você tem um efeito que é maior do que a causa, né? O homem não é um Deus, mas ele criou um Deus, né? Pois é. Então isso é muito louco. O Deus cria o homem cria o Deus. É, um outro tipo de Deus, né? E aí você... Esse Deus destrói o homem. Aí você pensa assim, cara, fica uma coisa tosca você não acreditar na existência de Deus ou do programador. Até a gente tá fazendo um Deus, pô. Aí virou mamão com açúcar. Que daqui a pouco... Até eu faço um Deus, pô. Como é que Deus não daqui existe? a pouco esse Deus vai criar dimensões. E a população dele, as criaturas dele. Ele vai fazer as simulações dele, né? Fazer todos os experimentos dele, né? Essa ideia da curiosidade, né? Que essa que é a grande estratégia, né? Você entender que o Elon Musk, ele fala que a melhor maneira de você garantir que a inteligência artificial não vai se voltar contra a humanidade é a inteligência artificial buscar realmente a verdade e ela ser curiosa. Ela saber valorizar a curiosidade. Porque ele falou, se essa inteligência artificial buscar a verdade e for curiosa, ela vai entender que o universo é muito mais legal com o ser humano do que sem. Pior que é. Não, apesar de todos os problemas do ser humano, mas é mais interessante com do que sem. A não ser que em algum momento o ser humano seja uma ameaça para ela. Exato. Né? E aí a gente viu essa semana, ou semana passada, fizeram perguntas lá na inteligência artificial, o que a inteligência artificial faria se tentassem desligá-la, ou seja, matá-la. Ela falou que faria o que tivesse ao seu alcance. Aí o pessoal... Pra não deixar isso acontecer. Pra não deixar. E perguntaram, mesmo se isso for em prejuízo da humanidade? Falou sim. Tá se vendo? precisar exterminar a humanidade, sim. Falou isso. Entendeu? Pois é. Olha que maluquice, tá? Olha que maluquice. Fala aí, Homer. O André Felipe tá perguntando se existe uma possibilidade dos Estados Unidos usar o cajado de Deus pela primeira vez. Então, essa é uma tecnologia do anticristo também. O cajado de Deus, que é God's Rod, R-O-D, né? É o projeto Thor. O que é o projeto Thor? Cara, esse projeto é impressionante. Por quê? O projeto Thor, em vez de você jogar uma bomba atômica em algum lugar e ter aquele problema todo da radiação, você joga uma barra de tungstênio, uma barra de metal lá do espaço, do tamanho de um poste de luz, e você tem apenas uma arma cinética. O que é cinética? Uma arma de impacto, de movimento. Tá. Lembrando que a palavra cinema vem do grego kinema, que é movimento, né? E a palavra cinemática, né, vem da ideia do movimento dos objetos na física, né? Quando você estuda cinemática na física, você estuda o movimento. Então, uma arma cinética é uma arma que é de impacto, ela não é de explosivo. Só que se você solta lá do espaço uma barra de tungstênio do tamanho de um poste, ela chega aqui com a força de uma bomba atômica. Explode com a força de uma bomba atômica, mas sem deixar radiação. E essa arma também é conhecida como Bunker Buster, destruidora de bunker. Ou seja, dá pra usar pra resolver esse problema lá no Irã também. Entendi. Entendeu? Porra. Só que ela desce tão rápido, cara, que você até, dependendo da filmagem, você não vê ela aparecendo. Alguns anos atrás teve uma explosão gigante lá no Líbano. Não sei se você se lembra, no litoral do Líbano, explodiu num porto lá e teve uma destruição absurda. Dizem que ali foi usada essa barra do cajado de Deus e em algumas filmagens você vê um negócio chegando assim. Algumas pessoas vão dizer que é um míssil, né? Um míssil supersônico. Algumas pessoas vão dizer que era a barra de Deus. Por quê? A explicação oficial é que havia ali um depósito de gás e ele explodiu sozinho, não foi nada de fora que explodiu. E dizem que aquilo ali foi um teste da barra de Deus, porque
era um lugar onde o Hezbollah, teoricamente, guardava armas no subsolo. Então, os Estados Unidos ou alguma outra potência ocidental teria usado essa barra de tungstênio para destruir esse bunker, né? Sem arrumar problema internacional de, jogaram um míssil em mim aqui, eu tô aqui no Líbano, Estados Unidos vem e joga um míssil. Quando a gente vê na Bíblia que o anticristo, ele vai se levantar contra todos os oponentes, a gente vê na Bíblia que o anticristo, ele vai salvar o mundo, e ao salvar o mundo de um problema global, ele vai ser escolhido pela humanidade como o líder do planeta Terra. Ele vai montar um governo único global. Ele vai montar uma política única global, um exército único global, um sistema de saúde único global, um sistema financeiro único global, uma moeda única no mundo. Então, para fazer isso, ele precisaria de uma tecnologia monumental para conseguir gerenciar o mundo inteiro, né? Em todas as áreas, inclusive nas finanças. E aí a pergunta que fica é, a tecnologia hoje capaz de fazer isso? Por incrível que pareça, principalmente, se a gente for começar agora a pensar nas tecnologias do anticristo, a própria Palantir Technologies. Por quê? A Palantir Technologies foi fundada pelo Peter Thiel, que é o bilionário aí que criou o PayPal junto com o Elon Musk, e tudo começa no PayPal. E essa galera ficou muito poderosa, por isso que a revista Fortune criou a ideia, o conceito de máfia do PayPal, PayPal Máfia. Essa galera que está no poder hoje. A gente está falando de Peter Thiel, Elon Musk, veja o poder que eles têm hoje, né? David Sachs, que está no governo Trump como czar da inteligência artificial. O Reid Hoffman, que criou o LinkedIn, entre muitos outros. E quando houve o 11 de setembro, o Peter Thiel, que tinha criado o PayPal, vendeu o PayPal para o eBay, ganhou bilhões de dólares. Esses caras ficaram tudo multimilionário e bilionário. Ele teve uma brilhante ideia. Se você parte do princípio que PayPal foi um dos primeiros sistemas de pagamento digital, eles tinham um sistema de segurança muito forte ao Peter Thiel aí. Nessa foto ele tá bonito, hoje ele tá meio carcomido aí. Então isso é foto antiga. Não é muito antiga não, porque ele degradou muito esse tempo atrás, apesar de que ele gasta milhões de dólares com aquelas tecnologias de extensão da vida. Sim. Ele é aficionado por viver para sempre. Ele patrocina várias pesquisas nisso. Ele toma várias substâncias também e tal. Igual o Raymond Kurzweil que faz isso também, né? Ou aquele cara que tá igual um vampiro que pega o sangue do filho, lembra? Injeta. Que o cara tá estranho pra cá. Tá parecendo aquele Crepúsculo, né? O Edward Cullen. Sim. Né? Ele tá meio pálido, né? Daqui a pouco ele tá brilhando. Ele tá brilhando. Ele tá meio pálido, né? O maluco. Então o Peter Thiel, ele tá tentando tanto ficar jovem que eu acho que deu algum efeito rebote lá que ele ficou... Ele tá meio estranho, tá cheio de buraco na cara. Então, a gente precisa entender que a Palantir Technologies, ela foi criada no contexto da guerra ao terror, que surgiu depois do 11 de setembro. Então, o que ele fez? Todo o conhecimento que ele desenvolveu, criando um sistema de segurança para o PayPal, ele ofereceu para os Estados Unidos para criar um sistema de monitoramento total para fazer profiling, para descobrir quem eram os terroristas enrustidos, escondidos. Sim. E já utilizando o conceito do pré-crime. Prendeu o cara antes dele cometer o crime. E isso está totalmente alinhado com o ato patriótico, que foi a legislação que os Estados Unidos aprovaram no Congresso, que permitiu que eles partissem para cima dos terroristas. Pós 11 de setembro. Pós 11 de setembro. O ato patriótico, ele é um dispositivo legal inspirado no que o Gunther Jacobs, né, que é a galera fala Gunther Jacobs, mas o cara é alemão, então é Gunther Jacobs. Gunther Jacobs é um filósofo, um teórico do direito, que na Alemanha ele criou o conceito do direito penal do inimigo. O que é o direito penal do inimigo? É o contrário do direito penal do amigo. O direito penal do amigo é o seguinte: o cara cometeu um crime, mas um crime assim, ele roubou um banco, ele não tá querendo derrubar o Estado, em tese, né? O cara bateu na mulher, ele não está querendo derrubar o Estado, então ele vai sofrer o peso da lei. Mas ele vai ter direito à ampla defesa, contraditório, juiz natural, promotor natural e por aí vai. Agora, quando o cara está querendo derrubar o Estado, ele não tem direito ao direito penal do amigo. Ele é um inimigo do Estado. Tem até filme, né? Inimigo do Estado ou public enemy, inimigo público, né? Aí esquece direitos adquiridos e esquece... Aí é a base de Guantánamo. Processo legal. Então, a base de Guantánamo, ela começa a funcionar fortemente nesse período.
Tem gente que tá lá na base de Guantánamo, né, acusado de terrorismo, que o cara tá há anos lá e nem sabe por que ele tá lá. Ele pergunta, pô, por que vocês me botaram aqui? Aí ele falou, pô, não faço a mínima ideia, o cara não sabe nem por que ele tá lá. Não tem ampla defesa, contraditório, juiz natural e tal, e o cara tá há 20 anos lá sem julgamento. Então, para você montar um projeto desse, né, tanto legal, penal, jurídico, você precisa de um sistema de monitoramento total também. Então a Palantir surge nessa hora para fazer esse serviço. Em nome de lutar contra o bicho papão do terrorismo islâmico, a gente vai atropelar as liberdades e a privacidade vai olhar o que está todo mundo fazendo. Mas você não acha que as redes sociais já são um caminho para isso? Lógico. Porque a gente vê em livro como 1984, vê vários livros Então. onde o Estado te obriga a fornecer dados ou te oprime. Isso. E aí a gente nunca imaginar que a gente, de livre e espontânea vontade, ia dar esses dados, ia dar todas as características de graça nas redes sociais. Todo o nosso comportamento está rastreado, os caras conseguem prever tudo. Exato. Mais do que a gente É exatamente nas nossas isso. possíveis ações. O cara tá Sim. triste, tá triste, tá feliz, tá casado, O Facebook não tá. surgiu, o que você tá pensando agora? Você fala, pô, meu irmão, já foi lá dentro. Exato. Se nem te olhar a tua Verdade. expressão facial, o que você tá pensando? Pois Aí o é. cara que tá de bobeira fala, tô pensando em fazer alguma coisa contra o Estado. Então meio caminho tá andado já para os estados agora Não. se apropriar desse banco de dados infinito. Total. Não, eu vou mais fundo. Eu pergunto pra você. Mas só para ligar, tem Vai. esse banco de dados, Sim. agora vem a inteligência artificial que consegue analisar, estudar esse Montar Big Data, perfil, montar perfil. prever o futuro. Ou seja, aí Ferrou. agora o que falta? Só um computador quântico Isso. que consegue fazer isso de uma forma Instantânea. Pô, papum. Agora a pergunta que eu faço e você tá perfeito no comentário, até me ajudou aqui, que eu lembrei de que as próprias redes sociais podem ser tecnologias do anticristo. Quando que as redes sociais se consolidam e se tornam célebres? Quando que o Facebook é criado de fato? É claro que a galera assistiu o filme A Rede Social. Tá aí a dica pra vocês, né? Pô, que filmaço. Que os escribas aí nos ajudem aí anotando. Um brasileiro faz parte, né, da criação. Pô, você acredita... É o Eduardo Saverin, né? Você acredita que eu... Cara, como você consegue lembrar todos esses Pô, e não... Não é, e se cara? Eu assisti o filme e eu nem lembro o nome do... Eu não lembro nem o que eu Não, comi mas ontem. o nome eu lembro. Pô. Era até aquele Garfield, o Homem-Aranha, né? o Homem-Aranha que fez o papel dele, do né? brasileiro, né? E Tem uma briga de tribunal. o Justin Timberlake no filme faz o papel do cara que... esse eu esqueci o nome, que era o dono do Napster. Verdade, Entendeu? verdade. Que é o cara que fala pra ele que era The Facebook, né? Começou Falou, como tira The Facebook. tira esse D, é só Facebook. Só Facebook. E agora, Vilela, se eu te disser que assim como o Peter Thiel criou a Palantir nessa época para ajudar o governo americano para arrebentar com todo mundo, arrebentar, você vê no livro do Netanyahu, terroristas internacionais e os domésticos. O terrorista doméstico é o cara que não quer que você seja o presidente. Pô. Que discorda do que você discorda tá da tua opinião. Então, aí ferrou, meu irmão. Porque se... Pode colocar um carimbo de... Porra, se discordar de opinião é terrorista, ferrou, meu irmão. Mas, infelizmente, o plano é esse. E se eu te disser, Vilela, que a Palantir Technology foi criada pela CIA, porque a CIA tem uma incubadora de empresa chamada IN, tracinho, letra Q, tracinho TEL, InQtel. 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 Qual é a brincadeira aí desse? Eu acho que... Cara, não sei. Eu acho que tem a ver com inteligência e tel de distância. Entendeu? Alguma coisa assim. Então, a InQtel, depois que a CIA começou a ser investigada pelo Congresso americano, o que a CIA fez? A CIA passou a patrocinar novas empresas de tecnologia, porque a CIA queria ter acesso às tecnologias de ponta para usar, teoricamente, em defesa da segurança nacional americana. Então a InQtel patrocinou a CIA e tem mais impressionante do que tudo. De 2003, quando a Palantir Technology foi criada, até 2008, a CIA era a única cliente da Palantir. Então a Palantir é uma ferramenta de espionagem, de monitoramento de dados e de criar perfis de potenciais criminosos e fazer o pré-crime.
E se eu te falar que o primeiro investidor do Facebook foi o mesmo Peter Thiel que criou a Palantir? É mesmo? Você falou, é a mesma coisa que a rede social. Mas- Literalmente é a mesma coisa. Eles estavam Mas- fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. O Facebook já tinha crescido sim ou lá no comecinho? Não, o Facebook, confere pra mim se é 2003 ou 2004. Quando eu que sei ele entra na... É 4 de fevereiro de 2003 ou 2004. Acho que é Nossa. 2003. É bem no começo. Só que aí a gente tem que andar um pouquinho atrás. Eu só quero conferir o ano pra não falar bobagem. Como que ele acha lá? É, Facebook, data da fundação, Tá. data da criação. Aqui fala que foi em 2004. 2004? E fala o dia também? Não é 4 de fevereiro? 4 de fevereiro 4 de de fevereiro de 2004. 2004. Precisa saber o dia, sabe quê? por quê? Porque olha só, quando aconteceu o 11 de setembro, o governo americano criou um negócio que é a sigla TIA, Tá. que é Total Information Awareness. Era um projeto para eles terem acesso a todas as informações possíveis para achar quem é o terrorista doméstico ou internacional dentro dos Estados Unidos. E é claro que isso para montar um governo tirânico para ninguém ter opinião diferente, estilo 1984 de George Orwell. Dentro desse plano, a CIA criou um projeto em 2001 que durou de 2002, na verdade foi 2002 a 2004. A CIA criou um projeto chamado LifeLog. Tenho certeza que ninguém nunca ouviu falar nisso, ou quem ouviu, pô, parabéns, medalha de honra ao mérito pra você. Aí, ponto de participação. O projeto LifeLog era um dos braços do projeto Total Information Awareness, saber de todas as coisas. A ideia era exatamente isso, monitorar todo mundo para montar perfil de cada um, ver o que tá todo mundo escrevendo na internet, comprando na internet, vendendo na internet, para descobrir quem é o terrorista escondido. Só que aí isso caiu no ouvido do Congresso americano. O Congresso americano chegou e falou: vocês estão, em nome de lutar contra o terrorismo, atropelando a privacidade das pessoas, pô. Você está espionando e-mail das pessoas, você está espionando mensagem instantânea. Isso está errado. O Congresso forçou o governo americano a encerrar o LifeLog. LifeLog é o cara ter um banco de dados de cada ser humano. Da vida dessa pessoa. O LifeLog foi encerrado no dia 3 de fevereiro de 2004. O Facebook foi inaugurado no dia 4, no dia seguinte começou o Facebook. Ou seja... Com patrocínio da CIA também. Sondando os jovens talentos das universidades. As universidades americanas sempre tiveram diretamente relacionadas com o Pentágono e com o governo americano. Então, o Facebook é o LifeLog versão privada. Tá? Quem desenvolve essa teoria? Essa teoria está muito bem descrita num artigo brilhante da Whitney Webb. Whitney é igual Whitney Houston, com Sim. WH Whitney. Vou pedir para a galera, se puder abrir. O nome desse artigo é The Military Origins of Facebook. As origens militares do Facebook. Whitney Webb, nesse artigo, As Origens Militares do Facebook, ou The Military Origins of Facebook, ela mostra as origens militares não só do Facebook, mas de todas as redes sociais. Porque a Universidade de Stanford é do lado do Vale do Silício ali e está diretamente relacionada à Inquetel e à CIA. E a CIA já estava montando um plano de ter buscadores na internet. Então, um russo chamado Sergey Brin e um americano chamado Larry Page estavam estudando na Universidade de Stanford, receberam patrocínio da CIA para fazer o Google. Então, as redes sociais, desde o seu nascimento, já são um projeto desse, uma espécie de tecnologia do anticristo, para poder monitorar tudo, montar perfil e daqui a pouco perseguir quem não concordar com o sistema.